Começar, né? Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao primeiro, né? O nosso episódio piloto aqui do CDF, Café, Direito e Fofoca. Se você, assim como eu, é um CDF, seja bem-vindo, um fofoqueiro nato. Eu sou o Kelson, sejam muito bem-vindos e eu tô aqui com a minha amiga Lara, cara da riqueza. Quase que não anda de ônibus ela. Quase que eu não ando de ônibus, né, galera? Só todos os dias da semana, né? E de volta e tudo mais. Mas é a cara da riqueza na Alfa. É verdade, né? Graças a Deus. E aí, Lara, o que nós vamos fazer hoje? Hoje, pessoal, boa noite. Meu nome é Lara, né? Como que eu já tinha falado. Hoje é o nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast. Vamos tratar sobre um assunto bem delicado, né? E que eu acho que vai abrir a mente de muitas pessoas, de muitas mulheres, né? Estamos aqui com a PFEM, mais nova PFEM aí da Polícia Militar do Estado de Goiás, a senhora Valda, né? E eu quero agradecer a senhora por estar aqui hoje, por dar essa honra pra gente. Eu que agradeço a oportunidade e fico lisonjeada de poder participar, principalmente dessa temática, que é uma área que a policial feminina faz toda a diferença na rua, que é o combate contra a violência doméstica e familiar. Então, assim, é uma honra estar aqui, fico feliz e agradeço muito pelo convite. A honra é toda nossa, Valda. Sim. A senhora Valda, né, que formou na Unip. Certo. Parabéns. Ela fez pós-graduação no Ministério Público do Estado de Goiás, né? Não, a pós-graduação, a primeira que eu fiz foi pelo CERS, em Direito Público. A segunda foi pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Aí no Ministério Público eu trabalhei e eu fiz estágio no Ministério Público Federal durante a graduação e na Justiça Federal também, e no TJ, eu fiz nos 3 órgãos públicos, né? Eu sempre gostei de fazer estágios para conhecer. Então, desde o início dos meus estudos, né, eu sempre procurei fazer estágio para saber em qual área que eu gostaria. A única que eu não estagiei foi a polícia e, por coincidência, fui para parar na polícia, né? Mas, assim, aí eu fiz o estágio, sim, no Ministério Público Federal. Quando eu concluí a graduação, fiz estágio pós-graduação na Casa Civil, na Procuradoria Setorial da Casa Civil, a PGE dentro da Casa Civil. Aí depois eu assessorei lá e advoguei durante um tempo. Foi nesse momento que eu terminei a minha pós-graduação em Direito Público, iniciei 2 que eu não concluí porque eu não gostei muito. E quando eu fiz o curso de formação na PM, quando você entra, você automaticamente já é inscrito em um curso de pós-graduação. Agora a PM ela tem toda uma estrutura de capacitação. Então, durante o curso de formação, você faz o curso de formação concomitantemente com a pós-graduação em segurança pública. E aí foi essa que eu fiz pela Polícia Militar. Entendi. Mas isso já após o concurso? Após o concurso. Você já é inscrito no curso de formação e na pós-graduação. Então, é período integral, né? O curso de formação. Isso. E durante o dia, pela manhã, manhã e tarde, você tem aulas tanto do curso de formação quanto da pós-graduação. Vai intercalando as aulas. E aí, algumas aulas práticas, outras... A maioria das aulas teóricas pertence à pós-graduação. Mas e no final, porque para entrar na Polícia Militar, existem 2 tipos de carreira, né? Carreira de oficial e praça. Praça precisa ter qualquer curso de graduação. Quando você entra com curso técnico, que não vamos dizer assim, a graduação em estrito senso, né? Você não sai pós-graduado. Você consegue subir o nível como se fosse uma graduação. Agora, quando você já é graduado, você sai pós-graduado. Tá? Então, você consegue, a depender do status do curso que você consegue ingressar na carreira. E aí eu no caso, eu já tinha graduação, eu não precisava fazer pós-graduação porque eu já tinha pós. Aí só vale uma pós-graduação para questão de promoção. Mas eu optei por fazer porque você não tem muita escolha. Você é uma mulher e também bem porque preparada, eu gostaria. Você viu o currículo dela, é impecável. É uma mulher bem preparada. Sim, eu sempre gostei de preparar teoricamente para quando viesse a prática, pelo menos a teoria eu tenho. Tá certo. E fugindo um pouco do assunto, para os alunos de direito, né, que estão iniciando agora ou que já estão na carreira, a senhora acha que faz total diferença fazer o estágio? Com certeza. Principalmente ter uma boa base. Como eu vim de escola pública, eu entrei na faculdade sentindo a ausência de uma base boa mesmo, para eu concorrer em concurso público, até mesmo para eu conseguir uma bolsa de estudo. Então isso era algo que me entristecia. Foi aí que eu vi que eu precisava ter uma boa base jurídica para que eu não sofresse a mesma coisa quando eu terminasse minha graduação. Então eu sempre foquei em ter uma boa base jurídica e eu vi que era necessário ter a prática. Aliada à prática, a base jurídica, assim, você consegue realmente entender o universo jurídico, né?
já que é um universo muito vasto. Então, quando eu iniciei a graduação, a minha meta era, vou fazer a melhor graduação que eu puder. Iniciei na PUC, no meu currículo vem que eu formei na Unip, mas eu fiz até o 4º período na PUC, só que na PUC eu só tinha 80% de bolsa. Aí, no 4º período, eu consegui 100% de bolsa na Unip e fiz a transferência pelo ProUni, né? Sou bolsista do ProUni. Na PUC eu era bolsista do Social, cumulado com a OVG. Eu tinha as 2 bolsas, né? E aí, só que quando você cumula a OVG com outra bolsa, você só consegue 80%. Não aumenta, embora você tire nota máxima. E aí eu fui para a Unip. Então, o meu foco era esse. Quando eu cheguei no 3º período, eu falei, já antes, quando eu troquei de faculdade, já estagiava no escritório. Meu primeiro estágio foi no escritório. Eu falei, cara, eu quero aprender, porque a teoria é muito linda. Eu gostava de estudar. Gostava de estudar a teoria, mas quando eu pensava na prática, eu sentia essa dificuldade, como que seria a aplicação jurídica, né? E aí, por isso, eu procurei um estágio no escritório, consegui, e de graça mesmo. Quanto que eu recebia? Nada. Quantas horas? 8 horas por dia. E aí eu fiquei nesse escritório sendo explorada durante 6 meses. Mas foram 6 meses que eu aprendi pra caramba. Aí eu falei, cara, eu preciso sair daqui porque eu preciso me sustentar, né? Aí foi quando eu comecei a fazer prova. Eu fazia todas as provas. Eu acho que o estudante de direito pode estar no melhor estágio, faça prova. Prova é essencial, porque sempre quando eu terminava um estágio, eu já tinha sido chamado em outro. E aí eu terminei até o 10º período, um pouquinho antes do 10º, porque eu saí para estudar para a OAB. Aí eu sempre fui saindo de um estágio no outro. Então, pulando de um estágio para o outro e aprendendo cada vez mais. Isso. E aí eu tive experiências em várias áreas, tanto no Tribunal de Justiça, na área de conciliação, que inclusive eu usei muito esses dias na ocorrência. Eu falei, caramba, né, como que a vida é cheia de surpresa. Eu utilizei as técnicas de negociação e conciliação, vendo lá no tribunal, aprendendo, eu interessei, e esses dias foi essencial que eu negociei a entrega de um homicida. Ele foi essa semana, ele estava foragido, e aí eu fui atrás da família, de forma completamente independente, porque eu conhecia a família, e eu usei técnicas de negociação e consegui lograr êxito em persuadir a família a entrar em contato com ele e depois conseguir persuadir ele a se entregar. E ele se entregou, eu chamei a viatura, ocorrência totalmente redonda. Então, assim, toda experiência, tem muita coisa que eu passei que eu falava assim, caramba, eu gosto de caçador de cabeça demais, porque eu nunca vou usar isso pra nada. E aí a vida vem, prega peça que fala, tá vendo? Aquela experiência que você teve há 5 anos atrás. Eu tenho pra mim que a única coisa que a gente não usa na vida pra nada é a fórmula de Bhaskara. Tanto é que eu não gravei ela. Mas eu acho que tudo que eu tô aprendendo no direito, sim, tudo que eu tenho conseguido absorver do direito, eu tenho utilizado na vida e tenho utilizado diariamente. Sim. Até a própria comunicação que a gente consegue através das aulas, né, de português instrumental forense, através de trabalhos que a gente tem que se apresentar na frente de um público. Isso ajuda, né? Essencial. Eu não tive essa formação enquanto mais jovem, né? Eu sou o tiozão da turma aqui, da nossa turma aqui, desse grupo. Mas as meninas, né? Aqui conosco estão as meninas, tem umas meninas na câmera. Meninas, apareçam na frente da câmera, só para poder eles não verem que eu estou falando sozinho, por favor. Essas que estão convosco é a Lara e a Tainá. Não, é a Tainá e a Lívia. É a Lívia, desculpa. A Lara tá aqui, a Tainá tá lá e a Lívia é aqui, tá bom? Então, lá fora tá o Caju, o nosso vulgo Caju, mas é o Cajueiro. É o Gabriel. Gabriel Cajueiro. Ele é um futuro policial militar, tá? Assim como a nossa querida Dalva aqui. Olha lá. Ah, rapaz, prestando uma continência padrão. Tá vendo? Já fez a metade, que mais da metade que muito lá não dá conta de fazer, continência. A gente passa 3 meses para aprender a fazer continência direito. É triste. Mas, enfim, era isso que eu falaria mesmo para os estudantes de direito. Nunca negligenciar as pequenas experiências e oportunidades. Sempre fazer prova e procurar ter uma boa base jurídica. Valda, e assim, para os nossos concurseiros, porque aqui, esses dias foi perguntado, né? Numa palestra que a gente teve aqui na faculdade, apesar desse podcast, pessoal, esse podcast está rolando dentro de uma faculdade, nosso podcast está aqui dentro da Alfa, e a gente teve uma palestra e o palestrante era um delegado da Polícia Civil, e ele perguntou, quem aqui quer seguir carreira policial, quem aqui quer concurso? Eu acho que mais de 70% das pessoas ali dentro do ambiente levantaram a mão e queriam, né, concurseiros, né? E qual que é as dicas que você dá para esses? Olha, qual que é uma dica de estudo que sim que você
você tirou para você, nesse ramo de estudo seu, você falou, não, esse método de estudo aqui eu consegui por causa dele? A primeira dica que eu daria é comece agora. Não deixe para esperar terminar a faculdade. Por quê? Eu tive a experiência ruim, e eu acho que quando a gente tira de uma experiência ruim, ela é mais efetiva que uma experiência boa, de começar, de entender o que eu queria no final da faculdade. Eu sempre gostei muito da área jurídica, só que eu não sabia o que eu queria. Eu era meio perdida durante a graduação. Então eu estava para tudo, fazia tudo, trabalhava em tudo, mas eu não sabia o que eu queria. Depois que eu saí do estágio da advocacia, eu vi que eu não me identificava muito com a advocacia. E quando eu estava no 8º para o 9º período, eu fiz uma prova do TRF e eu fui bem. Só que eu não estava para concurso, eu só tinha minha base. Por isso que eu falo, a base é sempre a mais importante. E uma amiga minha que estudava para concurso desde o início da faculdade, que ela já era mais velha, eu sempre tive amigos mais velhos, ela já era mais velha, ela entrou para fazer o curso de Direito, pensando em concurso público, ela virou para mim e falou assim, há quanto tempo você estuda para concurso, Ana? Eu falei, não, nunca estudei para concurso não, fiz essa prova aí, porque falaram para eu me inscrever. Mais ou menos assim. Aí ela, não, então você vai começar a estudar para concurso hoje. Aí eu, por quê? Ela falou assim, porque eu estudo há quase 5 anos e você tirou, eu tirei 5 ou 10 pontos, pouca coisa a mais que você. Então, assim, você tem uma capacidade de resolução de prova muito boa, porque eu sempre gostei de fazer provas. E aí eu parei para pensar, falei, mas concurso público? E eu comecei a pensar na possibilidade. E eu vi que seria uma boa, porque a estabilidade é legal, ainda mais fazendo alguma coisa que você goste, né? Porque fazer concurso público é muito amplo. Então, primeira dica é comece agora, e a segunda, já pense no que você quer. Porque uma coisa é uma pessoa que estuda para concurso desde o início, mas não sabe o que quer. E outra coisa é aquela que estuda desde o início da graduação para uma carreira específica. Ela vai sair da faculdade muito mais capacitada para passar logo naquele concurso que ela quer. Exemplo dessa amiga minha. Ela estudava para delegado, só que ela nunca me falou para que ela estudava. Hoje eu sei disso. Quando nós saímos da faculdade, ela já tinha uma preparação muito boa que ela estudava antes, passou para a Procuradoria Municipal. E eu fiquei com medo dela desistir do sonho dela. E ela continuou estudando. Mas ela passou para a Procuradoria Municipal no Pará. E ela voltou para lá, porque ela era de lá. E aí, há cerca de mais ou menos 2 anos atrás, ela passou para a delegada do Pará. Então, assim, depois de 3 anos de faculdade, que é considerado um período razoável e bom, né? Nós temos concurseiros que ficam 5, 10 anos. E eu acho que o que foi essencial foi ela saber o que queria. Do mesmo jeito, meu irmão. Meu irmão, quando ele decidiu parar tudo a vida para estudar para concurso público, ele gastou 1 ano. É exceção. E o concurseiro tem que ter ciência disso. Que é exceção quem consegue passar em 1 ano em uma carreira fim. Em 1 ano que ele tirou da vida, ele passou por um concurso de promotoria. Hoje ele é promotor de justiça, mas é exceção e é em razão da experiência que ele tinha de trabalhar a vida inteira no Ministério Público. Ele tinha uma experiência muito boa com a carreira e quando ele decidiu, vou realmente deixar a minha vida para estudar, ele conseguiu. Então, são atalhos que às vezes as pessoas negligenciam, mas fazem total diferença, que é você saber a carreira que você quer e focar só nela. Você não desviar o caminho. Por exemplo, hoje, eu sou muito grata pelo concurso que eu tenho e eu vejo assim que talvez foi até a vida que me preparou, porque eu tenho aprendido muito com a Polícia Militar. Só que esse não foi o meu concurso que eu estudava. Eu estudava o meu concurso e eu fiz a prova da Polícia Militar, como é um concurso nível mais avançado que eu estudava, que hoje eu estudo para carreira jurídica, cargo de magistratura. Quando eu fiz o concurso da PM, eu já tinha uma preparação para a magistratura que abarcava muito conteúdo jurídico. E eu passei na PM. Inclusive, achei que não passaria, porque era totalmente diferente a prova. Mas deu certo. E eu precisava me manter, porque cada realidade, isso o concurseiro também tem que ter muito em mente, porque uma das principais causas que fazem as pessoas desistir, eu falo baseado na experiência dos meus amigos próximos, é justamente não ter o psicológico preparado para o que vai enfrentar. Pensa que vai estudar 1 ano, 2 anos, vai passar, e aí não passa com 2 anos, começa a desanimar, aí começa a diminuir o nível e acaba desistindo, inevitavelmente. Você tem que ter o psicológico preparado para isso, saber que cada realidade é uma realidade. Por exemplo, eu tenho colegas que têm condições de simplesmente falar, não vou assumir um concurso público nível intermediário, porque eu tenho meu pai que me banca, que me auxilia, e excelente, maravilhoso, ainda bem que ele tem essa oportunidade, porque o pai vai continuar bancando, e a mãe até que ele consiga passar em um concurso melhor.
eu não tinha essa possibilidade. O que eu quisesse na minha vida teria que ser baseado no meu trabalho. Porque eu vim de uma criação de escola pública, mãe doméstica, pai que nunca contribuiu com a família. E, enfim, então eu precisava sobreviver. E para isso eu precisava de um concurso intermediário. Acabou que eu fazia concursos de carreiras que eu falei, né? Saiba o concurso que você quer. Eu tinha que ter em mente o concurso que eu queria, mas não desprezar as possibilidades e as oportunidades de concursos menores. Porque eu precisava de uma carreira intermediária. Fico feliz pelos meus amigos que não precisavam. Mas a maioria, e eu estou falando da realidade pública brasileira, a realidade brasileira, né? É de jovens que saem da faculdade precisando sobreviver. E não pode se dar o luxo de simplesmente esperar a carreira fim chegar. Mesmo na faculdade, né? A gente Exatamente. tem que sobreviver na faculdade. Tem que sobreviver. Se você não tiver uma bolsa, você vai ter que trabalhar ali 8 horas Exato. por dia pra... Então, eu levava minha marmitinha. Então, eu vim de uma realidade que eu precisei sobreviver a faculdade inteira. E eu estava em uma situação de sendo assessora. E a assessoria do Estado, né? Eu falo do Poder Executivo. É uma assessoria que menos remunera dos cargos do Estado. O Ministério Público e TJ remunera bem assessores. Mas o Estado, quando eu falo Poder Executivo em si, os valores pagos para assessores são muito ruins. E eu não estava conseguindo conciliar assessorar, complementar a renda na advocacia, porque aí não tem compatibilidade, eu advogava, e estudar. Aí eu falei, fiz o concurso da PM, passei, falei, caramba, minha 24 horas por 72 vai me ajudar muito. E aí eu vi, assim, uma possibilidade mesmo para que eu pudesse me organizar financeira e estruturalmente mesmo para conseguir um voo maior. Então, é você também não negligenciar as oportunidades que vêm e ter a humildade de ver quando você precisa recalcular a rota e se adaptar à sua situação. Descer um pouco o nível e para alcançar. Sim, o seu objetivo fim. Isso. Então, foco na carreira é o principal. Sim. Manter o foco aí naquilo que você quer e já estudar com base naquilo. Estudar, passar a faculdade já mentalizando aquilo. Eu mesmo, quando eu fiz o concurso da PM, eu parei para estudar para o concurso da PM um mês antes. Isso porque meu marido fez uma inscrição. Porque, a princípio, eu pensava assim, não, eu não vou passar, porque eu não estou estudando. Eu não estou estudando, não vou passar, porque eu estou estudando para... Estava tentando voltar a estudar nessa época que a minha vida estava bem tumultuada. E eu estava tentando voltar a estudar, mas eu estava tentando voltar já para minha carreira. Então, eu fiz o concurso da PM, fiz, mas eu estudava para minha carreira. E deu certo, passei em primeiro lugar. Mas estudando para minha carreira. Eu não deixei em nenhum momento de estudar. E quando falou assim, um mês falta para a prova, nossa, o que cai de diferente? Vou continuar estudando a minha base, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. E vou agora incluir as matérias que são diferentes. Processo penal militar, direito penal militar. E aí eu não estudava aquelas matérias afins, português, história de Goiás. Eu fiz só um resumão um dia antes. Só o grande concurso me salvou muito, aquelas 4h30 no 2. E foi o suficiente. Deu certo pra mim, né? Não sei se dá certo pra todo mundo, mas deu certo pra mim, graças a Deus. Não é uma receita de bolo, né? Não é, aquele negócio exato. Assim, você coloca essa quantidade que vai dar certo. É, porque eu também não sabia que ia dar certo, deu? Um adendo também que a gente faz sobre os concurseiros tenham pessoas que te apoiam, né? Porque você fala que seu marido fez a sua inscrição. Então, se não fosse ele... Exato. É muito importante você ter uma... Ele praticamente empurrou, falou, você vai fazer sim. Isso, porque ele tinha vontade de ser policial militar. E aí ele falou assim, nossa, saiu, eu não dou conta agora, mas você dá. E deu certo, graças a Deus. E hoje eu vejo assim que foi essencial para mim, enquanto pessoa também, porque eu tenho crescido e aprendido muito na PM. Lógico que até hoje eu não quero e nem vou desistir do meu sonho, continuo estudando. E hoje eu estou em uma fase um pouco mais tranquila, porque o primeiro ano e meio, mais ou menos, da Polícia Militar é muito puxado. E aí eu fiquei um pouco mal, e é a questão também que eu falo. O concurseiro tem que ter psicológico. Porque eu pensei, vou entrar na PM, fazer o curso de formação, mas eu vou continuar estudando. E quando eu saía às 5 horas da manhã e chegava às 11 horas da noite, eu falei, cara... Quando você estudava? Eu falei, cara, por que eu achei que eu ia dar conta de estudar? E quando eu passava o fim de semana tendo que fazer fisioterapia para conseguir voltar lá na segunda-feira, aí eu falava assim... toda dura? Toda dura. E terminou a fase de estágio, então eu passei por um período sem conseguir estudar. Voltei a estudar há pouco tempo, tem cerca de uns 4 meses... que as coisas se normalizaram e aí que eu consegui voltar mesmo a estudar. Então, o concurseiro tem que ter esse psicológico de não se cobrar, porque antes eu sofria muito com cobrança.
E aí eu fiz esse trabalho mental de parar de me cobrar. Entender que cada fase é uma fase e a gente tem que ter esse psicológico. De superar aquela fase e se organizar para a próxima. Isso aí. Então, você me falou que você era concurseira, você falou pra gente que é casada, né? Sim. Eu fiquei sabendo que você vai ter um bebê. Sim. Ó, parabéns, gente. Muito obrigada. Muito feliz por isso. É um dos sonhos da maioria das pessoas, Sim. né? Inclusive o meu, ser pai. Mas agora a pergunta que não quer calar. Como PFEM, né? Como PM, né? Da gloriosa, honrosa, como diria o Caju, né? Polícia Militar do Estado de Goiás. Quando você vai para as ocorrências, né? Teve alguma ocorrência assim que você passou pela situação de ir até uma ocorrência e ser, né, violência doméstica? Sim. Hoje eu até me arrisco em falar que 60% das ocorrências que a Polícia Militar vai são de violência doméstica. E quase os outros 40% perturbação de sossego. E como é que você age nessa situação? Que quando você chega lá e... É muito complicado, porque cada situação é uma situação. E isso se fala muito no curso de formação e a gente não tem muita noção quando nós estamos lá. Mas depois a gente começa a perceber que é verdade. Não existe nenhuma ocorrência igual. Toda ocorrência é diferente. Até hoje eu nunca peguei uma ocorrência que eu falei assim, ó, poxa, é igualzinho àquela. Cada uma vai ter uma peculiaridade, porque você vai lidar com pessoas diferentes e situações completamente diferentes. Mas, na sua maioria, as ocorrências que a Polícia Militar hoje atua são ocorrências de violência doméstica. Desde a violência mais simples às violências mais complexas. É um dado que a senhora traz que deixa a gente, assim... Abismado, porque se 60% são violências domésticas e os outros 40% tá ali, grande parte em perturbação do sossego, a gente fica feliz por um ponto, porque roubo, né? Tráfico, essas coisas mais pesadas na sociedade goianiense, né? No estado em si, tá menor, mas em comparação a gente vê um aumento, né? Sim. A gente vê uma preocupação grande nas famílias. Gradual, né? Porque, cara, 60% é muita coisa. Mas mais assim, da metade. Até fazendo um pequeno parênteses, quando eu falo que a atuação da Polícia Militar 60%, não estou dizendo que os casos de ocorrência no Estado, 60% giram em torno de violência. Você vai. Da que a Polícia Militar vai. Por quê? Quando a gente fala de uma ocorrência de roubo, furto, grande parte... não sei se a maioria, já é registrado direto na Polícia Civil. Hoje, a população chama muito a Polícia Militar porque a gente, às vezes, tem uma estrutura um pouco melhor para atuar de forma imediata. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito e, às vezes, a morosidade em razão da demanda ser muito grande, às vezes não é tão efetivo quanto uma atuação ali de imediato. Então, em situações de flagrante, costumam-se, né, acionar a Polícia Militar ali e falar, aconteceu isso comigo. Só que, às vezes, não. A pessoa já está nervosa, ela acabou de ser furtada, roubada, um exemplo, né? E ela vai direto na delegacia da Polícia Civil. Isso, para fazer a ocorrência, né? Para acionar o seguro. Então, acaba que a gente perde um pouco desses dados e de acompanhamento dessas ocorrências. Nesse caso, a Polícia Militar sempre faz uma visita solidária, pelo menos na minha unidade, né? Porque o POP, que é o procedimento padrão, utilizado pela Polícia Militar, estabelece que nesse tipo de ocorrência, a gente tem que fazer uma visita solidária. O que é isso? Depois de 24 horas, ir até a casa da pessoa que foi furtada, roubada, para questionar como que se deram os fatos, ver se tem algo que possa ser apurado e orientar. Na nossa unidade, na região de Trindade, dentro de 24 horas, necessariamente é realizada essa visita solidária. É um trabalho muito bem feito que nós fazemos. Mas, eu falo ocorrências reativas que nós somos acionados, maioria... Ligou, vocês vão, a maioria... Maioria. Mais de 50%, posso dizer com certeza, que é violência. Briga de casal, confusão em isso. casa, é violência doméstica. Isso, exatamente. É uma coisa triste, né? Sim. De ver que as famílias estão assim. Mas e aí, como é que é a ação da Polícia Militar quando chega lá no local? Como é que a senhora foi treinada, né? E como que é a ação lá no local? Hoje, existe um núcleo, Maria da Penha, dentro da Polícia Militar, que tem uma preparação muito efetiva para atuar com esse tipo de caso. No entanto, são as viaturas diárias, que nós chamamos, aquelas das unidades que atendem esse tipo de ocorrência. E o Núcleo Maria da Penha depois faz o devido acompanhamento e presta apoio quando é solicitado. Nosso procedimento, assim como em todas as ocorrências, primeiro é chegar,
na situação, apurar os fatos. Verificou, constatou de fato a situação de violência, porque nem sempre nós somos acionados pela vítima. Grande parte das vezes nós somos acionados por vizinhos. Então é briga de marido e mulher? Isso. Se mete a colher, sim? Sim, e deve se meter, né? Sim. Porque às vezes não, a maioria das situações, as mulheres, elas estão numa situação de violência das quais elas não conseguem sair. Ou ela tem uma dependência econômica e emocional e que elas não chamam. Isso é uma realidade brasileira. Não chamam e não procura, né, esse apoio. Graças a Deus, né, tem se aumentado muito as situações de ocorrência que as próprias mulheres chamam. Já teve situação de eu estar no meu horário de descanso, dentro do batalhão, estava jantando, e chegar alguém no portão, eu chegar lá e a mulher toda destruída, espancada, falar: moça, acabei de ser espancado, meu marido está na porta da minha casa. Eu quero que ele vá preso, que eu não aguento mais a situação. Mas assim, não são todas as situações que são dessa forma. Muitas vezes são os familiares, filhos, parentes próximos que falam: fulano está passando por essa situação, nesse momento ele está agredindo, porque aí cabe a atuação da polícia militar, em razão da situação de flagrancial. Nós deslocamos até lá. Quando não tem lesão aparente, aí é uma situação muito delicada, porque o profissional que trabalha direto com essas situações, ele tem que ter vamos dizer assim, um discernimento e uma proatividade muito grande, porque não havendo lesão aparente na vítima, ela vira para você e fala: não, eu não fui agredida. Que é o que acontece muitas vezes. Ela não tem nenhuma lesão, não tem nenhuma testemunha, não tem nenhuma situação que faça presumir que ela está mentindo, e o agressor está lá e fala: não, a gente está bem, isso aí é mentira. Então a gente tem que, infelizmente, muito obrigada, ir embora. E o que nós fazemos é ficar circulando lá, vendo se a gente consegue ouvir alguma coisa, se é acionado mais uma vez. Só que o que eu quero dizer é: infelizmente, nós vivemos em uma realidade que nós chegamos na situação e as próprias vítimas não querem ser ajudadas. Elas mentem, elas falam que não precisa de ajuda. Aí depois de 15 dias, 20 dias, elas ligam e aí a gente chega lá e fala: eu fui espancada, inclusive vocês vieram aqui aquele tal dia, eu não tive coragem de falar. Ou às vezes nós somos acionados, que já aconteceu também, chegar na situação, a mulher foi morta pelo marido e a gente tinha ido há 15 dias atrás e ela não quis representar e não tinha nenhum fundado suspeito pra gente levar. Arrepiei agora. E é muito triste. Nossa, muito triste. Essa foi pesada. Gente, eu não tava esperando por isso não, agora... Assim, tomar um café? Com toda essa carga agora, né, pesada, aquela situação da mulher procurar, né, a ajuda da polícia e fazer a ocorrência, né, mencionar que estava assim, procura a polícia civil, e aí faz um TCO, né, contra o companheiro, e aí consegue um mandado de medida protetiva. Ela tá sabendo de tudo. Isso aí, tô orgulhosa. Essa medida protetiva, ela me parece muito aquém daquilo que ela realmente poderia fazer, né? Sim. Pelo que você está me contando aí, a própria companheira, ela evita de denunciar. E quando denuncia que tem essa medida, como que age, né? A polícia militar age numa situação dessa? Antes a polícia militar ficava muito refém, era uma situação muito complicada, porque não havia nenhuma punição para aquele sujeito que descumprisse a medida protetiva. Então, o sujeito descumpria a medida protetiva e o que a polícia militar podia fazer? Nada. Ia lá, orientava e retirava ele daquele local. Hoje, não. Com a alteração legislativa recente, foi realizada na Lei Maria da Penha, passou-se a considerar crime o descumprimento de medida protetiva. Então, chegando em um local, e isso depende muito do profissional, né? Na verdade, deve ser feito assim. Só que tem situações. Profissional chegando no local, vendo a presença daquele sujeito, seja de forma, vamos dizer,
consentida pela vítima ou não, então a vítima consentindo dele estar ali ou não, ele está cometendo um crime. E aí agora é uma situação flagrancial e a polícia militar pode levar ele. Então já cheguei em situação, a mulher falou, não, mas eu quero ele, eu chamei ele aqui, só lamento, muito obrigada, agora eu posso levar, dá licença, vamos comigo, entendeu? Porque agora é crime. Se é crime, ele está em situação de flagrância. Eu não preciso da representação dela para que eu o conduza. Então, aí nessa situação... E isso foi um instrumento extremamente importante, porque deixava nós com cara de besta. Então, a gente queria afastar, porque a medida protetiva ela não serve só para proteger a mulher, serve para proteger as crianças também. Então... e sem julgar, né? Porque, como eu disse, cada situação é situação e às vezes a mulher tá naquela dependência emocional, financeira e não quer que ele seja afastado. Mas, querendo ou não, isso gera um transtorno, um abalo para a família, para as crianças que convivem com aquele sujeito agressivo e por isso que tem que ser respeitado. Então, chegando nesse local, verificando que o sujeito está lá, ele tem que sim ser retirado. Se ela não quiser mais a medida protetiva, aí também tem o procedimento legal a ser adotado. Ela tem que se dirigir até a delegacia da Polícia Civil, falar que ela não tem mais interesse. Ela vai ser ouvida, verificando que é uma situação que não precisa mais daquele mandado de afastamento, vai ser revogado, aí sim ele pode voltar para o lar. Mas até que a justiça determine que ele possa voltar para o lar, a Polícia Militar vai retirar ele, independente se a mulher quiser ou não que ele esteja lá. Que melhorou isso daí. Sim. Agora eu vou te fazer 2 perguntas aqui. A primeira, como é que você pode explicar para as mulheres como é a ação da medida protetiva? Porque eu já ouvi de mulheres achando que se o cara não quero rir, mas é engraçado. Vai, conta essa fofoca, porque é café, direito... Fofoca. Gente, olha essa fofoca, eu espero que não chegue na pessoa. Mas a pessoa fez a medida protetiva e tudo mais, e aí ela achava que se o cara que tinha feito a medida protetiva com ela, se ele chegasse perto, a polícia ia chegar. Isso, é de forma imediata. Porque tipo, ela achou que tinha uma viatura 24 horas monitorando ela. Aí eu fiquei assim, entendi. Acontece. E a outra pergunta... A primeira, né, como que atua, né, a medida protetiva nesse caso, e quais são as medidas que as mulheres podem tomar, né, para se prevenir dessa violência doméstica, ou após a violência doméstica, o que elas podem fazer, quais medidas elas devem tomar, o que elas devem recorrer, né, a fazer. Não tem uma viatura que fica 24 horas. Na verdade, a gente tenta ter uma viatura pro setor. Quem dirá por cada situação. Né? Porque a gente não tem uma estrutura suficiente para atender o tamanho da população. Embora a gente, nos últimos anos, tenha tido medidas muito, muito eficazes, assim. Eficazes, não, mas que pelo menos tentam melhorar a situação, que é o concurso público, que é essencial, para melhorar o efetivo. Mas o nosso efetivo é muito baixo. A gente não conseguiu tampar um pedaço do buraco. Então o Caju pode ficar esperançoso que é possível que venha um concurso logo por aí. Tem que ter um concurso logo. Inclusive, sobrou vaga no último. Olha. Sobrou vaga, então assim... Tá ouvindo aí, Caju, né? Tá ouvindo, né? Fica aí atento, hein? E já começa a estudar. Porque... E aí, o que acontece? Então, não tem como ter esse atendimento, embora nós quiséssemos, não tem como ter esse atendimento tão específico o tempo todo. Até porque foge um pouco da esfera de atuação e de atribuições mesmo da Polícia Militar, né? Que atua em situação flagrancial e acompanha. Então, assim, se ele descumprir uma medida protetiva, a Polícia Militar vai, porque ele vai estar numa situação de flagrância. Mas o acompanhamento... Embora tenha políticas públicas internas para que seja voltados para essa temática, não é o papel principal da Polícia Militar. Em relação à medida protetiva, ela tem uma importância assim, fundamental, porque ela não só permite que o cara não chegue perto, né, mas que ele tenha um afastamento imediato do lar. Isso é essencial. No momento do cometimento daquele crime, como que funciona na prática, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de desenhar toda a situação. O cara cometeu um crime de violência, em um contexto de violência doméstica, então cometeu uma lesão corporal.
A viatura chega, verifica aquela situação, constata que realmente houve, encaminha os dois para uma unidade ali de atendimento para ser confeccionado um relatório médico, constata a lesão na vítima e os dois vão para a delegacia. Chegando lá, o delegado de polícia vai ouvir, vai verificar se é uma situação flagrancial, lavrar o flagrante e, nesse momento, questionar se ela tem interesse na medida protetiva. E aí sim, o delegado faz esse requerimento da medida protetiva. Então, quem faz o requerimento, e é isso que eu sempre explico para as vítimas de violência doméstica, que é uma atribuição da Polícia Civil. Embora a Polícia Militar sempre esteja presente, pareça ser quem conduza, mas não é. A gente só conduz e quem faz o requerimento e pede a revogação da medida protetiva é a Polícia Civil. Então, foi realizado o afastamento do lar. Aí a Polícia Militar atua como? Levando a vítima até lá, acompanhando ele para que ele saia daquele local. Então, a Polícia Militar também vai dar o auxílio no quê? No cumprimento do mandado. Cumpriu o mandado, ele foi afastado, situações assim, muitas vítimas, elas requerem um botão do pânico. E o que acontece? Nem todas têm conhecimento disso e depende muito da situação também, mas ela é uma medida que está acessível para todas e que é muito importante, que é o quê? Ela vai ter um botãozinho que vai levar para casa dela. E do momento que esse cara chegar perto da casa dela, ela aperta. No computador da Polícia Militar fica e não para até você empenhar, porque eu também já trabalhei no Copom. Então, é desesperador aquele barulho. No primeiro dia que eu não sabia o que era, eu fiquei, meu Deus, que diacho é isso? O que tá acontecendo? E até que eu vi, eu falei assim, ó, botão do pânico, aí já aparece o nome dela, o local dela, localização e endereço. E vai ficar pitando até você empenhar uma viatura e a viatura deslocar. A viatura chega lá, constata a situação. Então, aí sim é possível. Por isso que essas pessoas medo. Mas não, só quem tem esse botãozinho do pânico pode fazer o requerimento. Só quem faz o requerimento. Isso, exatamente. Quem está numa situação assim de ameaça, risco, né? né? E se sente ameaçada, ela pode estar fazendo esse requerimento. Ou não. Ligando também para a Polícia Militar, falando, fulano tá chegando aqui perto de casa. Aí já é um crime. A Polícia Militar tem a obrigação de deslocar até o local e apurar, né? Eu acho que essa foi a sua primeira pergunta, né? A segunda A segunda foi? A segunda foi quais são as medidas, né, que as mulheres podem tomar para... Sim. Preventivas, né? Preventivas. Primeiramente, é uma questão muito de conscientização social. E aí vem uma atuação de políticas públicas mesmo, governamentais. Porque nós temos um problema estrutural, um problema social de, como que eu posso dizer, de permissão mesmo da violência doméstica, no sentido de banalização da violência. Né? Isso. Aí é um ponto que eu achei interessante, que a Lei Maria da Penha trouxe essa temática de uma forma assim muito grande, né? Deu uma amplitude para o tema e passou a ser combatido. Hoje nós não temos mais casos de violência doméstica, eu acredito, né? Eu vejo que hoje nós temos mais conscientização social e mulheres procurando ajuda. Então, isso é muito importante, você trazer essa conscientização para que a mulher entenda que isso não é normal, que ela pode até ter vindo de um lar agressivo, mas ela ser tratada daquela forma não é normal. Eu acho que isso é uma medida preventiva de extrema importância, porque aquela mulher vai ter condições de entender a situação em que ela está inserida e conseguir sair dela, ou nem entrar, né? Que é a questão da prevenção. Então, quando a gente divulga e através de debates como esse, ou através de medidas, né, de políticas públicas, explicando para a mulher quais são os tipos de violência que ela pode sofrer, ela entender que a violência ela não é só uma agressão, um tapa que é desferido, mas também existe a violência psicológica, quando o sujeito passa a diminuir ela de uma forma que ela se sente menosprezada, que ela se sente incapaz, passa a restringir o acesso dela às suas contas financeiras, não querer que ela trabalhe, que aí é uma forma de violência financeira mesmo, para o quê? Para que ela fique refém, precisando dele, né? Que ela realmente esteja completa a dependência psíquica e financeira dele. Isso é uma forma de violência. Então, a mulher, quando ela consegue identificar em pequenos atos em um namorado, que seja, ela consegue vazar fora. Então, isso é muito importante, exato. A gente difundir, eu acho que é uma medida
de extrema importância preventiva que eu poderia falar é difusão, políticas públicas voltadas nesse sentido de prevenção, para que as mulheres elas possam identificar e não entrar numa latada, como se diz. Relacionamento abusivo, né? Já exato. entrar num relacionamento abusivo. Exato. Ficou pesado o clima, né? Depois de toda aquela história, era fofoca, mas não é uma fofoca tão agradável. Tão legal então, assim, né, de se tratar. Mas assim, eu vejo que a gente tem realmente essa dificuldade de ver a violência doméstica como algo importante. Tanto é que o próprio ditado é, em briga de marido e mulher... Ninguém mete a colher. Tem que meter a colher, tem que meter tudo que tiver no meio. Exato. Tem que buscar ajuda mesmo. Sim. Seja você da família, ou só um vizinho, ou tá passando no local. Rua. Sim. Tem que buscar ajuda. Exato. Tem que buscar ajuda. E ajudar também, né? Às vezes a gente vê uma mulher em situação de violência doméstica, a gente tem que estar disposto a meter a colher. Por mais que às vezes, mas eu vou falar, depois a mulher vai voltar. E se voltar... Eu de verdade, eu tinha assim, cortando, desculpa, eu tinha esse pensamento. Sim. Hoje em dia tá melhorando, mas eu tinha esse pensamento, confesso. Se meter? Porque esse tipo de pensamento que ela falou, não vou me meter porque depois vai voltar, o que vai adiantar? Mas você podia ter evitado ali. Mas assim, Sim. sabe aquela confusão que os casais começam a brigar antes de via de fato, qualquer coisa. Essa confusão eu nunca me metia, porque eu pensava assim, se eu falar qualquer coisa, depois eles vão ficar com raiva de mim. Eu que vou ficar com... Eu vou ficar de ruim. Você tá vendo seu amigo sendo traído, mas você não vai falar, né? Porque senão depois você sai como errado da história. É bem isso, né? Entendeu? Eu sempre tive esse pensamento. Sim. E porque é uma questão cultural mesmo. Sim, e acabei de me identificar nessas falas. A senhora poderia falar para a gente sobre alguma ocorrência que a senhora fez, né, sobre violência doméstica? Poderia ser até aquela lá de 15 dias depois, se puder falar. Eu acho que... Vou falar uma que me marcou, porque foi a primeira ocorrência de violência doméstica que eu fui. Aí fala como é que foi suas emoções, conta tudo pra gente. Eu estava no estágio, como eu disse, é muito comum, né? Então, a minha primeira ocorrência, saindo do estágio, hoje eu vou iniciar um estágio da viatura, nós somos mencionados por ocorrência de violência doméstica. Mas ela não era bem uma ocorrência de violência doméstica. Eu observei que a mulher passava por situação de violência doméstica durante a ocorrência. Nós fomos acionados por uma situação de possível estupro de vulnerável. Nós chegamos lá, eu e o comandante da viatura, e estava a mulher, o pai da criança e a criança. E nós perguntamos, quem foi que acionou? O pai da criança falou, fui eu. Aí eu achei estranho. Falei, o senhor que... O comandante, na verdade, que verbalizou. Eu falei assim, o senhor que chamou a viatura, por quê? Aí ele falou, porque ela está me acusando de ter abusado sexualmente da minha filha. Era uma criança de uns 3 anos, autista. 3 anos, autista, ela nos comunicava direito. E aí, eu achei aquela situação muito estranha. E ele pegou e falou assim, ela está me acusando de ter abusado sexualmente. Aí a gente foi escutar a senhora. Ela estava extremamente nervosa, perplexa. E ela falou, não, eu realmente acusei ele. Falei que eu ia chamar a viatura, só que ele se antecipou e chamou na minha frente. Porque a minha filha, ela é autista, então ela se comunica pouco. E eu estava dando banho nela e ela gesticulou, falando que o papai mexia nas partes íntimas dela. E eu falei, mas quem faz isso? E ela falava, papai, papai. E ela fez isso por diversas vezes. E era um gesto muito específico de ato libidinoso. E que a criança não sabia fazer isso e ele fica com ela em casa quando eu saio para trabalhar eventualmente, né? Ela fazia bicos, né, de costura. E aí aquilo mexeu muito comigo. Eu, caramba, meu primeira ocorrência pegar um trem pesado desse, porque aí o cara falava uma coisa, a mulher falava outra, a criança estava lá. Nós não temos capacidade técnica para observar, né, se realmente existia. E aí vem aquela questão, e aí, o que eu faço, né? E quando eu comecei a conversar, a primeira coisa que nós fizemos foi chamar o conselho tutelar. A gente chamou o conselho tutelar porque lá tem psicólogos que poderiam direcionar antes da gente levar essa criança para fazer o laudo técnico. Só que durante a realização da audiência, da ocorrência, o conselheiro chegou e aí começou, enquanto eu redigia a ocorrência, ele começou a conversar com ela e falar, a senhora vai separar dele? Vou, ele pode sair daqui. Ele, não, você pode sair daqui, quem paga o aluguel sou eu. Aí eu já vi que ela começou a ficar, porque realmente quem pagava o aluguel era ele.
E ele, inclusive, quero te lembrar que você não tem onde cair morta. E ele falando pra ela, você não tem onde cair morta. Ou você tá esquecendo que você não trabalha, que você vive de bico. Quem trabalha aqui sou eu. E aí essa mulher começou a chorar. E ela se sentia mal, culpada por ter chamado a polícia, porque ela estava numa situação que ela não sabia o que fazer com a criança dela, né? E ela, como que elas iriam sobreviver? Aí o conselheiro falou assim, não, se a senhora conseguir um emprego, só colocar na creche. Amanhã finaliza, e eu fazendo a ocorrência, amanhã finaliza as inscrições para colocar ela na creche. Aí ela, nossa, eu quero muito fazer, só me dá aí os dados dela e da senhora que eu já vou fazer a inscrição. Achei bacana da parte do conselheiro, tentando resolver a situação para ela conseguir ser independente. Aí ele virou e falou assim, qual que é o seu e-mail? Aí ela falou, eu não sei, ele que sabe, porque ele que tem acesso aos meus dados, telefone. Aí eu já achei estranho. Aí ela falou assim, qual que é o meu e-mail? Ele falou, eu não vou falar não, o problema é seu, se vira. Se vira, porque nem o seu e-mail eu não vou te dar. Aí eu falei, caramba, meu, que situação que a mulher está. E ela se sentindo mal com tudo aquilo. Ela não tinha trabalho, ela não tinha renda, ela não tinha acesso aos dados bancários dela, ela não tinha acesso aos dados telefônicos dela. Como que essa mulher se vê possibilitada de sair daquele contexto de violência? Porque aquele cara nitidamente era agressivo. Naquele momento eu falei pro meu comandante, eu acredito nessa mulher. Essa mulher não tá mentindo. Porque ele queria colocar que ela, na verdade, era uma vagabunda, queria separar dele, tava arrumando uma justificativa. E ele falava isso o tempo inteiro e verbalizava. E ela é assim, assim, assim. E aí ela quer separar de mim, não tem motivo. E ela tá querendo agora colocar todo mundo contra mim e tal. E eu falei, e eu vendo aquela situação daquela mulher, que ela simplesmente pensa, eu olhava pra ela, eu via ela pensando assim, o que eu vou fazer na minha vida agora? E eu, caramba, a filha dela possivelmente foi abusada, e essa mulher está numa situação de tamanha violência que ela não sabe nem o que fazer para sair daquilo. E aí naquele momento, estagiário é um pouco imaturo, né? Você não sabe ainda, então eu usei esse argumento, que eu não tinha essa maturidade. Cheguei até ele e falei, não, quem vai sair da casa é o senhor. Aí ele virou pra mim e falou, só porque a casa é minha? Eu falei, porque ela vai pedir uma medida protetiva. A senhora vai lá, vai pedir uma medida protetiva. Ele não vai poder chegar perto da casa, como que ele vai morar aqui? Aí o meu comando, vem cá, porque a gente não pode fazer esse tipo de valoração, né? Era a minha primeira ocorrência. Você já solteirou lá e falou assim, vai. Você tomou as dores da mulher. A dor da mulher. Agora não, agora é que você tá mexendo comigo. Sim, porque eu via que ela não conseguia sair daquela situação, e quando a gente tem um pouco mais de consciência e tem um pouco mais de possibilidade de resolver a situação, a gente quer resolver, né? Novo, e o estágio é para isso. Mas o estágio é para isso, pra gente aprender a controlar nossas emoções, né? Quando é comigo, o comandante não te deu uma puxadinha, deu não? várias nesse dia, várias. Mas quando é com a gente, porque a gente passa por um processo, né, de aprender a ser um pouco frio. Pouco não, bastante frio. A gente tem que ser bastante... A gente sai da academia sendo uma pessoa fria. Mas essa frieza é necessária. Por quê? Porque a gente vai em situações que a gente não pode se envolver emocionalmente. E situações que são contra nós. A gente já foi hostilizado em um evento porque o pessoal não gostava da polícia militar e jogou garrafa. Se você não tem aquela frieza, você senta a mão em um. Né? E você perde sua razão. E ele joga garrafa, você joga chumbo. Chumbo, exato. Nosso amigo Caju tá lá. Eu não queria nem falar isso. Então, assim, você perde sua razão. Não, se não estiver preparado. Isso. E aí acaba que nós temos que ter essa preparação. Mas quando eu vi aquela mulher vivenciando o que minha mãe passou, que minha mãe ela foi uma vítima de violência doméstica durante a vida toda, quando eu senti a minha mãe passando por aquilo, aquela pessoa que representava a minha mãe naquele momento, eu não consegui me controlar. E o estágio foi bom porque eu aprendi a lidar com essas situações. Depois eu aprendi a lidar melhor, mas naquele momento não. Então, e o meu comandante ficou na dúvida se realmente houve uma violência doméstica, houve o abuso ou não. Uhum. E aí eu achei interessante porque depois de alguns dias, tipo uns 10 dias, eu fui trabalhar num evento, ele estava... Aí ele me chamou, Valda, vem cá. Eu, o quê? Você lembra aquela ocorrência assim, assim, assim? E eu, sim. Foi constatado que a menina tinha sido abusada pelo pai e hoje ele tá foragido. E aquela mulher conseguiu a medida protetiva, tá morando sozinha na casa. E hoje a vida dela tá sendo organizada. E eu falei, cara,
E talvez o meu comandante não viu aquela violência que aquela mulher estava vivenciando, porque não passou por aquilo. E eu olhei e falei assim, eu consegui identificar porque eu vim de um lar onde eu vivi violência doméstica. Tanto que a análise feminina é importante nesses casos, né? Porque, Exato. por exemplo, o policial homem, ele não vai se atentar a esses detalhes, ele não vai se atentar Exato. às emoções porque da vítima. é acostumado, às vezes, assim, até em um padrão cultural, ver aquele tratamento como normal. E eu não via como normal porque eu vim de um ambiente violento. Você me fez arrepiar aqui toda essa conversa. E sério, eu tô... Sim. Então, ter esse olhar. E foi uma ocorrência que me marcou. Porque depois eu falei, cara, o que eu tinha sentido, que era só aquela repulsa, Intuição, né? aquela intuição, depois eu confirmei, constatei. E principalmente a violência vivida por aquela mulher. Eu chamei ela no canto, e aí meu comandante brigou comigo de novo. Chamei ela no canto e comecei a orientar ela, deixa eu falar uma coisa pra senhora, a senhora tem esse direito, a senhora vai fazer isso. Ele virou e falou assim, eu não vou te dar, você não vai fazer o cadastro, você não vai colocar ela na creche. Eu não vi a hora que eu virei pra ele, falei assim, então tá, então sabe o que vai acontecer? O senhor vai pagar a creche, porque é obrigação do senhor, ela não trabalha. Quem tem que pagar a creche é o senhor, já que o senhor impede a criança de conseguir uma pública, e aí a senhora vai lá na defensoria pública e vai obrigar ele a pagar a creche, então pro seu filho. E aí meu comandante, vem cá. Ela está... Assim, foi um caos, né? Tipo, eu quase levei punição nesse dia. Dia de treinamento. Estagiária, Sim. já tava ali, né? Mas são medidas importantes. A mulher, ela não tem consciência do que fazer. Nós temos lares de proteção a essas crianças que vivem num contexto de violência, e mães, mulheres. Nós temos lares de proteção, programas sociais para inclusão no mercado de trabalho. Então, tudo isso eu falei para ela, olha... A gente pode achar esses... Pode, através dos contatos que tem no site do próprio, coloca lá, Governo do Estado de Goiás, aí coloca medidas públicas para mulheres vítimas, aí vai aparecer vários programas, não só públicas, como parcerias públicas privadas, né? Hoje mesmo, quando você vai no VaptVupt, você procura lá esqueci o nome, que é justamente para emprego, né? Você pode colocar que você é uma vítima de violência doméstica, eu esqueci o nome. Cine. Você vai lá para procurar um emprego, fala que você é uma vítima de violência doméstica e pede uma prioridade, por exemplo. Prioridade no atendimento, isso, exato, porque tem a fila, né? Então, enfim, até e a parcerias público e privado também, nós temos o Cevan, que é uma organização de Goiânia, que presta esse auxílio. Eu já fiz trabalho voluntário lá, só de vítimas de violência doméstica familiar. Então, é uma casa de apoio, de abrigo. Crianças e mulheres moram lá, depois que saem de seus lares, até conseguir se estabelecer. Então, assim, nós temos algumas organizações que acolhem a mulher, porque às vezes ela não sente confiança de permanecer naquele lar, com medo, né, do cara ir lá, matá-la, enfim, e a polícia não chegar a tempo. E se ela quer sair, ela tem todo esse direito. Interessante, porque eu não sabia Sim. dessas informações. Naquele dia que a gente começou a ver essas questões, a gente até pesquisou algumas coisas, né? Aí a nossa colega, ela trouxe algumas, eu não me lembro o nome, mas tem algumas mesmo. Eu me lembrei, na hora que ela falou assim... Na hora que a gente coloca no Google, né? aparece no Google. Aparece. Então, eu fiquei admirado com isso. Sim. O governo do Estado de Goiás está de parabéns. Né? É um trabalho muito importante, e principalmente as parcerias público-privadas. E eu até ressalto, porque tem muita ONG e também instituições privadas que auxiliam e conseguem benefícios sociais através desse serviço social prestado. E Valda, agora, assim, depois de passar por tudo isso, todas essas conversas, né? Valda, né? Acertei. Dessa vez. É porque lá no comecinho eu errei, gente. Lá no comecinho eu errei. Ele chamou de Dalva. É porque eu tava na psicóloga hoje cedo e ela chama Dalma. Aí, né? Aí Valda, Dalma, aí minha cabeça virou uma bagunça. Aí vem direto pra faculdade e fica desse jeito. É cabeça de maluco, por isso tava na psicóloga. Não. Então, já que a gente conversou tudo isso, toda essa carga, né? Esse peso, né? Que a gente nem imaginava que seria tão... Sim. Quando a gente chamou, né, para poder começar esse podcast com café, direito e fofoca, era para ser um negócio assim, a gente imaginava um negócio leve, mas não dá para ser leve. Não dá, esse assunto não dá. Esse assunto não dá para ser leve. Mas e aí, qual a mensagem que você deixa hoje para as mulheres que vão nos assistir, para os homens, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir em breve,
que estão nos assistindo nesse momento, porque isso está sendo quase que ao vivo. Não, mas qual que vai ser a mensagem que você quer deixar para essas pessoas que estão nos assistindo, que eles possam fazer? Primeiramente, não banalizar a violência. Qualquer tipo de violência, ela não deve ser banalizada, especialmente a violência doméstica. A mulher, ela não pode banalizar a violência e achar, e aí isso que eu peço a todas as mulheres, que elas que elas não vejam aquela situação como situação de normalidade, que elas não acostumem com aquilo. E se eu fosse passar uma mensagem assim, talvez seja até pesado, mas baseado na minha experiência, mulheres, não pensem que separar, sair daquela solução, deixar aquele sujeito agressivo seja o pior para os seus filhos. Na verdade, vai ser o melhor. Eles só não têm maturidade de reconhecer agora. Porque eu posso dizer com toda certeza que até a minha adolescência eu morri de vontade do meu pai e da minha mãe voltar. Mas um dia, quando eu tive maturidade, consciência de tudo que a minha mãe passou e o quanto foi importante para mim ela ter separado, não só para ela, um dia eu cheguei até ela e agradeci. Falei, mãe, obrigado. Por mais que a gente chorava, falava, mamãe, deixa o papai. Não, obrigado por ter tomado essa iniciativa. Porque hoje eu consigo ver o que a senhora fez por nós. Isso foi um ato de amor, a senhora conseguir sair da situação. Um ato de amor à senhora e a nós. Então, a essas mulheres entenderem que sair dessa situação vai ser doloroso, mas que ela precisa ter esse ato de amor para com ela e para com as crianças. Que um dia eles vão saber reconhecer e ela ver, depois que ela sair da situação, que foi o melhor. Porque nenhuma violência ela é benéfica e a violência ela não pode ser banalizada. Isso é verdade. Nossa, ficou pesado, não? Eu até tentei ser leve, mas o tema é pesado até por si só. Ainda mais falar de ocorrência policial. É pesado, gente. Não é legal. A gente acha que é tranquilo. A parte mais tranquila é, às vezes, ali uma proativa, você ficar debaixo de uma árvore, o resto é pesado. Temos alguns professores que são muito parceiros, né? E aí eu tive o prazer de acompanhar um. E aí ele vai contando casos, né? Eu acompanhei ele um professor advogado, e aí eu acompanhei ele num júri. E aí ele contando casos, e aí conta alguns casos que realmente são pesados. Né? E aí, principalmente, tribunal do júri. Então, assim, é difícil falar do direito com uma temática leve se for questões que tenham violência envolvida. É difícil. A gente está se esforçando aqui, mas eu entendo a dificuldade. É porque quando a gente está numa mesa falando violência doméstica, parece esse teminha que a gente estuda, Lei Maria da Penha. Mas quando você vai ver na prática, e aí aqui eu trago uma atuação prática, que é da polícia militar, você vê o tanto que o tema é profundo e pesado. Aí às vezes a gente até se assusta. Porque, cara, a gente tá falando violência. Aí a gente pensa na violência como algo... Quando é distante, é mais fácil de ser digerido. Quando a gente traz casos práticos e aquilo começa a se tornar mais presente e real, aí fica um pouco indigesto mesmo. Eu fui ver uma audiência, né? Porque eu gosto bastante de ver audiência, ensinação oral pelo YouTube, pra ir pegando ali umas palavras. O jeito, né? A gente vai ali. E aí era um caso, não tinha nada a ver sobre violência doméstica, só que o juiz começou a perguntar pra ela. Falou assim, se ele era agressivo. Ela falou assim, só quando ele bebia que ele era agressivo, mas que ele era muito tranquilo. Já começou daí. Aí ela pegou e falou assim, ele já cometeu violência doméstica? Aí ele pegou e falou assim, não. Aí falou, mas aqui, em agosto de 2019, tá falando assim que teve uma ocorrência de violência doméstica. Ela, não, a gente se bateu. É porque ele começou a colocar o dedo na minha cara e aí a gente foi pra cima um do outro. Tipo assim, ela quis comparar uma briga, tipo, de uma mulher com uma mulher com a dele com o cara. Não tem, gente, como comparar isso. Falar, a gente brigou. Gente, não tem como. Pode ser, assim, uma mulher com um peso a mais e um cara super magro. Ele vai ter mais força que ela. Ele vai bater nela. Né? Então, assim, as mulheres têm que ter essa consciência que não existe briga de homem e mulher. Existe a violência do homem contra a mulher. Isso. Né? E é tão engraçado que é muito comum homem em ocorrência de violência doméstica, os homens atacarem as PFEM. Porque o cara, ele já tá em um padrão de superioridade, né? Porque isso é muito atrelado também ao machismo estrutural que a gente vive.
o cara ele já acha que a mulher tem um papel de ser ter que ser submissa. E aí quando vê uma policial... Acho que não é submissa, é inferior. Exato, um ser inferior. exato. É a palavra exata. O ser inferior. Quando vê uma policial feminina verbalizando ou passando alguma determinação, esses caras se sentem ofendidos. E vêm pra cima das policiais femininas. É muito comum. É muito comum. Então a gente vai encerrar nosso podcast depois dessa conversa bem intensa, né? Que era pra ter tido, assim, um pouco mais descontraída, mas só que esse assunto é um assunto bem difícil de lidar. Quero agradecer a senhora por ter se disposto a vir aqui hoje, né? Nessa quinta-feira à noite. Ter trabalhado, né? Que a senhora me falou que a senhora ainda trabalhou hoje, veio correndo lá. Então, eu te agradeço pela sua presença, por a senhora ter aberto um espaço na sua agenda. Muito obrigada mesmo. Foi uma honra ter a senhora aqui conosco, tá bom? Aí, eu que agradeço. Eu também agradeço pela presença. Agradeço a vocês, meninos, que estão aí nos ajudando. A Tainá está nos ajudando. Tá nos ajudando. Agradecer ao Daniel. Obrigado, Daniel, por ter nos ajudado aí. Se ele deixasse, a gente ficava aqui a noite inteira falando sobre esse assunto. Ele está atrapalhando, porque ele falou assim, vamos embora que eu quero descansar. E a gente quer agradecer, né? Sim. Como nossa primeira convidada. Esse foi o piloto, foi o piloto do nosso podcast. Honra. É uma honra ter a senhora aqui. É uma honra, né? A polícia ter a senhora como policial no estado. Né? Eles são muito sortudos de ter a senhora. A gente tem muita felicidade. E um fato muito interessante aqui, parabéns, você não chamou ela de titia. Acho que podia ter falado isso, eu fiquei com medo. Mas é porque eu sou acostumada a chamar ela de senhora também, né? Parabéns. Todo mundo, né? Então, agradecer ao pessoal que vai nos assistir, tá bom, pessoal? Se inscreva no nosso canal, deixa o like, porque vai ter muito mais conteúdos além disso que a gente pretende falar com vocês. Vai no Instagram, né? É o Instagram, Caju, que você tá falando? Instagram. É c.df_ na prática. CDF na prática, tá bom? Café de... Como é que é, Caju? Da Unialfa, tá? A gente somos alunos da Unialfa, aqui da Perimetral. Tá? Tem que falar, tem que falar. Ainda mais que nós estamos usando, né, a estrutura da faculdade. O espaço da faculdade. Então, agradecemos a você e espero que em breve nós tenhamos a oportunidade de chamá-la de novo. Falar do café. Aí dessa vez, né? Hoje a gente teve a ajuda patrocinador. Olha, a gente teve patrocinador, né? Isso. Ganhamos café. Então, o Caju tá falando pra gente lembrar, né? De dar o presente dela, né? Obrigado, Caju, obrigado. O que acontece? A gente fez, quem vem no nosso podcast ganha